A China, dominadores da seda e descobridores da pólvora. Foram os chineses que descobriram a pólvora em torno de 800 anos atrás. Mas o que essa cultura milenar tem? O que leva os chineses? Quais são os motivos que fazem que os chineses imigrem da China? É o que nós vamos descobrir. Atualmente, mais de 10 milhões de chineses vivem no exterior. Segundo a Organização Internacional para Migrações, a OIM, esse é um dos mais elevados índices de imigração em todo o mundo. No entanto, a história da imigração chinesa é antiga. Teve início com a abertura da Rota da Seda Marítima há mais de 2.000 anos, com os imigrantes se deslocando principalmente para o Sudeste Asiático. No início do século XV, foram estabelecidas na Sumatra e Java, atual Indonésia, várias Chinatowns, cada uma delas acolhendo milhares de chineses do exterior. Porém, no final do século XV, que se iniciou a migração em grande escala, enquanto isso os europeus haviam se estabelecido no Extremo Oriente, com a intenção de integrar a região à Rede Mundial de Comércio, eles competiam entre si para expandir e desenvolver suas colônias. No Sudeste Asiático, criando uma demanda por comerciantes e trabalhadores chineses. No início do século XVII, havia cerca de 100 mil chineses no Sudeste Asiático e entre 20 mil e 30 mil no Japão, pessoas envolvidas principalmente com o comércio e no artesanato. Em meados do século XIX, seu número havia aumentado para 1,5 milhão. Com a maioria deles estabelecidos no Sudeste Asiático, no Japão, eles se integraram na sociedade nacional. Falando de imigração chinesa pelo mundo, trazidos por ordem de Dom João VI, os chineses teriam como tarefa aclimatar a valiosa planta em terras brasileiras, o chá. O chá era muito caro nessa época, então eles teriam de plantar aqui no Brasil. O chá era um dos principais produtos do comércio no Ocidente, e plantar no Brasil aumentaria os lucros da coroa portuguesa. Por isso, Dom João VI mandou trazer os chineses para o Brasil. O impacto das guerras do ópio. Do meados do século XIX até início da década de 1940, uma segunda onda de imigração teve início na China. Trabalhadores não qualificados, chamados peões contratados da China, formaram a maior parte dessa onda durante as duas guerras do ópio. Na metade do século XIX, na Grã-Bretanha e na França, forçaram o governo Qing a autorizar um êxodo maciço de trabalhadores chineses para os países ocidentais e suas colônias, para substituir os escravos negros. Esse foi o início da dispersão dos chineses pelo mundo, do Sudoeste Asiático para as Américas, África, Europa e Austrália. Após a Primeira Guerra Mundial e antes do início da Segunda Guerra Mundial, no Pacífico, a prosperidade econômica do Sudeste Asiático estimulou ainda mais a demanda por mão de obra, a qual foi atendida por imigrantes chineses. No início da década de 1940, havia cerca de 8,5 milhões de expatriados chineses em todo o mundo, mais de 90% deles no Sudeste Asiático. A partir de 1949, quando foi fundada a República Popular da China, até o final da década de 1970, a migração em grande escala deixou de ser permitida e a maré de imigração chinesa no exterior havia se prolongado por mais de 300 anos foi interrompida. Uma terceira onda de novos imigrantes chineses começou a partir da década de 1980 e foi parte integrante da onda de migração mundial. A maior parte dos migrantes veio da China continental, mas também de Taiwan e Hong Kong.
Eles se mudaram principalmente para os países industrializados na época. O principal destino dos chineses no exterior foi os Estados Unidos. O rápido crescimento econômico da China e o desenvolvimento das relações comerciais exteriores nos últimos anos fizeram com que muitos chineses se mudassem para países em desenvolvimento. A população de imigrantes chineses aumentou muito na Ásia Central e Ocidental, na África e na América Latina. Os chineses que vivem no exterior continuam a ter fortes laços com seu país de origem, diferente dos brasileiros, né? Ter fortes laços com seu país de origem. Acreditam que a China é a sua pátria e acreditam que a China é sua pátria, um veículo que geralmente perdura por gerações. Uma das principais razões pelas quais migram é para poder ajudar suas famílias e seus amigos. Eles têm uma cultura de realizar remessas para ajudar financeiramente aqueles que estão em casa. Por quase um século, a diáspora chinesa também tem participado da modernização da China. Desde a década de 1980, mais de 2/3 dos investimentos estrangeiros aceitos pelo governo chinês provém de expatriados.